Pessoal, na aula de hoje eu vou fazer com vocês a correção de um exercício da lista 1 de DRE, vou corrigir o exercício 3, para vocês acompanharem, né, o passo a passo de como que elabora e tirar eventuais dúvidas. Bom, então aqui está o exercício 3 da lista 1. O enunciado diz: elabora DRE para a empresa Monroyal S.A. com base nas seguintes informações referentes ao ano de 2017. Assim como o balanço patrimonial, a DRE ela tem uma estrutura básica de grupos, como nós vimos já, né, na aula sobre DRE, e dentro desses grupos nós vamos inserindo as contas que o problema traz, né, no caso as contas que a empresa de fato possui. Porque nem toda empresa vai possuir o mesmo tipo de conta. Mas a estrutura básica da DRE, ela é mantida independente de haver conta ou não dentro de cada grupo. Então, o primeiro passo é classificar as contas, ok? Então, nós temos aqui provisão para imposto de renda, 22,5%. Essa é uma conta que entra lá no finalzinho da DRE, né, dentro do grupo de provisão para IR. Juros pagos, eles entram dentro de resultado financeiro, entram de maneira negativa, né? Isso aqui é uma saída de caixa, né? Juros pagos representam uma despesa, então é valor negativo. Custo da mercadoria vendida entra dentro do grupo de custo da mercadoria vendida. Receita de vendas é a receita operacional bruta da empresa, então é lá que essa conta vai ser encaixada. Participações pagas a administradores também entra lá no finalzinho da DRE, dentro do grupo de participações, que é onde são lançados, né, os valores pagos a pessoas que têm, por estatuto, né, ou por aquisição, direito a receber participações nos lucros da empresa. Devolução de vendas, ela entra dentro do grupo de deduções. E aí depois a gente vai ver que tem uma particularidade com relação à devolução de vendas. Salários dos vendedores entra dentro de despesas operacionais. Isso aqui é uma despesa de venda, então entra dentro do grupo de despesas operacionais. Juros recebidos sobre duplicatas. Se é juro, tem a ver com resultado financeiro, ok? Então vai entrar dentro do grupo resultado financeiro, com a diferença de que aqui são juros recebidos, então isso aqui entra com valor positivo. Gastos com propaganda, despesas operacionais, é uma despesa de vendas. ICMS sobre vendas, 17%, é o tributo calculado sobre a receita de vendas, ok? Menos as devoluções de vendas quando houver. Então, quando não há devolução de vendas, a gente vai direto calcular esse percentual aqui do ICMS sobre vendas sobre a receita de vendas. Quando há devolução, primeiro a gente ajusta essa receita, então seria nesse caso aqui 128.500 menos 2.500 e aí sim apuro 17% sobre essa base de cálculo, ok? Despesas administrativas entram também, né, em despesas operacionais. Ganho na venda de bem do ativo é ganho, então esse termo ganho, né, remete a valor positivo. Só que, então, isso aqui é uma receita para a empresa, mas não é a receita operacional, ela não foi criada para obter ganho na venda de bem do ativo, não é a atividade fim da empresa. Então, nesse caso, o ganho ele entra como outras receitas, ok? Fora da parte operacional da DRE. Receita de serviços. Nesse caso, a empresa comercializa produtos, né, porque ela tem receita de venda, e também presta serviços. Então, a receita de serviços, ela também vai compor o grupo de receita operacional bruta. E o ICMS e o Imposto sobre Serviços, o ISS, 3%, ele tem a mesma forma de calcular do ICMS. Então, só que o ICMS é sobre vendas, ok? 17% sobre a receita de vendas ajustada quando houver devolução. E o ISS é o imposto calculado sobre serviços, então 3% de 12.000. E perdas com estoque entra na mesma natureza disso daqui. Ganho remete à receita, à entrada.
perda remete à saída, né, despesa. Então, essas perdas com estoques, elas são classificadas como outras despesas, ok? Bom, contas classificadas, agora a gente vai elaborar a DRE, né, dentro do modelo que eu já disponibilizei para vocês nos gabaritos que estão no Moodle. Bom, pessoal, então aqui, né, estou no Excel, na planilha para elaboração da DRE. Essa planilha é base, né? Toda DRE vai ter esses grupos. Então, eu deixei destacado aqui, né, em laranja, os grupos que fazem parte da DRE. Então, toda DRE você vai montar essa estrutura. Depois, dentro de cada grupo, vai encaixando as contas que o problema trouxer. Então, receita operacional bruta é o primeiro grupo da DRE, deduções é o segundo. Aqui a gente tem um grupo de igualdade, que é a receita operacional líquida. Então, receita bruta menos deduções vai gerar aqui a receita operacional líquida. Na sequência, a gente lança o custo da mercadoria vendida, ou do produto vendido, ou do serviço prestado, né? Depende do que tiver no problema. E aí, então, receita operacional líquida menos custo da mercadoria vendida vai gerar aqui o resultado operacional bruto. Dele, a gente subtrai despesas operacionais, soma e subtrai, né? Esse aqui é um grupo de resultado financeiro, então ele pode ter contas positivas e negativas, resultado financeiro. Outros resultados também é um grupo positivo e negativo. Então, se houver receita com a venda de escória de produção, receita com a venda de sobra de produção e algum gasto relacionado, né, a essa venda, entra aqui como outros resultados. Se for venda, se for receita positiva, se for gasto, é negativo. E aí depois eu chego no resultado operacional líquido. Para obter esse resultado, eu venho aqui no último resultado antes dele, que é o resultado operacional bruto, vou subtrair despesas, vou somar e subtrair a parte financeira, somar e subtrair outros resultados e chego no resultado operacional líquido. Desse, eu vou somar, a partir desse resultado, né, na sequência, nós vamos somar se houver outras receitas, né, que são decorrentes ali de ganhos obtidos pela empresa, mas que não tem relação com a sua atividade operacional, e vou subtrair as despesas também, outras despesas, né, que sejam também perdas que a empresa obtém, mas que também não tem relação direta com a sua atividade fim. E aí a gente chega no resultado antes do imposto de renda e contribuição social. Para apurar esse resultado, a gente volta lá no operacional líquido, soma e subtrai se houver, chega no resultado antes do IR. Desse resultado, eu vou compor, né, vou formar a provisão para o IR. Então, o resultado antes do IR é a base de cálculo, ok? E aí eu calculo o percentual do imposto de renda sobre esse resultado aqui. Feita a provisão para o IR, né? Depois a gente chega no resultado após o IR, que é o resultado antes menos a provisão. E desse resultado aqui, após esse resultado aqui, são formadas as participações. Então, se houver participação, a gente lança aqui, nesse campo. E aí, por fim, eu chego no resultado líquido do exercício, que vai ser o resultado após o IR menos as participações, ok? Para adiantar nossa vida aqui, eu já fui colocando as contas aqui dentro, já organizei e vou colocar com vocês os valores, porque aí a gente vai observando como que são feitos os cálculos. Então, voltando lá no nosso exercício, né, eu sugiro sempre fazer dessa forma. Como os grupos eles são obrigatórios, então o que é ideal? Você pegou o exercício, classificou as contas, agora só vai alocar elas aqui dentro. Então, primeiro grupo, receita operacional bruta. No nosso exercício da empresa Monroyal, nós temos a receita de vendas, então já lancei aqui, e nós temos também a receita de serviços. As duas são classificadas como operacional bruta, então elas são lançadas aqui, ok? O valor da receita de vendas é 128.500, ok? Como a gente está no Excel, eu já deixo a fórmula aqui, né? Então a gente já trabalha, já facilita a nossa vida, né? E eu tenho também a receita de serviços, que no nosso problema aqui é 12.000, ok? Bom, dentro do grupo de deduções, eu tenho a devolução de vendas, valor da devolução de vendas, 2.500.
Ela é uma saída, então, negativa, ok? 2.500. Agora aqui eu tenho o ICMS. O problema está me informando que o ICMS é de 17%, então eu já coloquei a alíquota aqui. E como que eu calculo faço, né, o cálculo, a apuração desse tributo? Receita de vendas, 128.500, menos a devolução de vendas. Então, aqui eu já coloco a fórmula, como o valor está negativo aqui, né, eu coloquei o B3, que é a receita de vendas, mais o B6, que é a devolução de vendas, e vezes 17%. Então, aqui eu já tenho o valor do ICMS, ok? 21.420, valor negativo, né? Lembrando sempre de já colocar na fórmula o negativo, né? Porque aí ele já calcula certinho. Depois eu vou apurar o ISS, que é de 3%. Base de cálculo do ISS é essa daqui, a receita de serviço. Nesse caso de serviço não tem devolução, então a gente vai direto aqui, né? 0,03, que é o valor decimal de 3%, vezes 12.000. Então o valor do ISS, 360. Ok? E aí aqui já me dá, né, o saldo somatório, a receita operacional líquida, que vai ser, se a gente pegar aqui, o somatório de tudo que está antes dessa igualdade, né? Então, receita de vendas mais serviços, menos devolução, menos ICMS, menos ISS. Vale destacar aqui que na base de cálculo do ICMS, você subtrai da receita de vendas a devolução para apurar esse valor aqui. Mas, dentro da DRE, eu preciso lançar aqui o valor da devolução, ok? Para poder reduzir o valor da receita operacional. Então, você usa a devolução em dois momentos. Primeiro, você lança ela normalmente aqui, como uma conta que faz parte do grupo de deduções. E aqui você ajusta a base de cálculo, né, que é receita de vendas menos devolução, para apurar o ICMS. Tudo bem? Bom, chegamos aqui na receita operacional líquida. Após a receita operacional líquida, grupo custo da mercadoria vendida. Dentro desse grupo nós temos a conta, né, de custo das mercadorias vendidas e o valor delas, do custo da mercadoria vendida, né, o valor dele, é 48.000. Então, menos 48.000, chegamos ao resultado operacional bruto de 68.220. Olhando lá as contas, né, do nosso problema, nós temos como despesas operacionais, nós classificamos como despesas operacionais as despesas administrativas, os salários dos vendedores e o gasto com propaganda. Então, eu vou pegar os valores. Despesas administrativas, elas têm o valor de 6.000, ok? Salário dos vendedores, valor de 3.500 e gastos com propaganda 1.750, ok? Muito bem, agora a gente vai apurar o resultado financeiro. Então, nós vimos que temos duas contas aqui dentro, uma de juros pagos e outra de juros recebidos. Juros recebidos sobre duplicatas, valor positivo, né, porque a empresa recebeu juros, o cliente pagou atrasado e pagou com juros. Então, 500 aqui é positivo. E a empresa pagou de juros 2.900. Então, se ela pagou, é negativo, ok? Bom, e aí não tem contas classificadas como outros resultados, então a gente mantém ele aqui porque ele faz parte, é um grupo que faz parte da DRE. E aí a gente chega no resultado operacional líquido, que é o somatório do resultado bruto até o resultado líquido, ok? Bom, o valor dele 54.750. Na sequência, nós temos o grupo de outras receitas. Nós classificamos como outras receitas o ganho obtido na venda de bem do ativo. A empresa tem ativos registrados, né, no seu balanço patrimonial e, eventualmente, quando ela efetua uma venda por um valor maior do que o que está registrado no balanço patrimonial, ela obtém um ganho na venda do bem, daquele bem do ativo, né? Esse ganho é uma outra receita e a gente lança ela aqui. Então, nesse caso aqui, ganho na venda de bem do ativo, 4.200. E aí agora a gente também teve uma conta classificada como outras despesas, que foram as perdas com estoque, no valor de 1.500.
Perda é negativo, né? A empresa, por algum motivo, perdeu parte dos seus estoques, então ela tem uma saída ali de 1.500. E aí a gente chega aqui no resultado antes do imposto de renda e contribuição social, 57.270. E aí eu tenho o grupo de provisões para IR e contribuição social. O problema informou que a provisão para o IR é de 22,5%. Então já coloquei aqui, e aí aqui é só jogar na fórmula. Resultado antes do IR, né, 57.270, e eu vou pegar dele 0,225, ok? Então o valor já está negativo, né, que a gente já coloca na fórmula o menos. Então, eu tenho aqui o valor da provisão 12.885,75. E aí a gente chega no resultado após o IR, que é o resultado antes menos a provisão. Então, o resultado após o IR, 44.384,25. E aí chega no grupo de participações. Nós temos contas classificadas também aqui dentro, né? Nós classificamos a conta participações pagas a administradores. O valor dela é 4.000, também é uma saída, né? A empresa está pagando participações nos lucros para os seus administradores. Então, por fim, né, a gente chega aqui no resultado líquido do exercício. Esse valor pode ser positivo ou negativo. Sendo positivo, significa que a empresa teve lucro no final desse período. Sendo negativo, prejuízo. Então, nesse caso aqui, né, eu vou resultado após o IR menos participações, resultado líquido do exercício. Nesse exemplo aqui, nesse problema aqui, a empresa obteve um lucro líquido de 40.384,25. Ok? Então, pessoal, utilize esse modelo, né, quem estiver trabalhando com Excel, quem estiver trabalhando no computador, você baixa o modelo, salva e todo o exercício, né, toda a conta que você for fazer futuramente na graduação ou até quem já trabalha e quer fazer alguma simulação, você pode utilizar o Excel, que é uma ferramenta, né, que nos ajuda muito no dia a dia. Quem estiver fazendo à mão, lembrando sempre de colocar os grupos, né, porque eles aparecem independente de haver conta ou não neles. Ok? Então, é isso, né? Tá aí a correção do exercício 3 da lista 1. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem postar no fórum de dúvidas, na nossa página do Moodle, que eu vou esclarecendo lá para vocês. Ou participar também da aula online, seguindo, né, o cronograma que nós temos lá no Moodle. Um abração para vocês, bom estudo!